Fala, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar sobre o fascismo na Itália. Sim, eu vou te entregar um bom conteúdo para você ir bem aí nas suas avaliações, tanto no fundamental quanto também no ensino médio. Combinado? Pois bem, o que nós vamos falar hoje, nosso tema da nossa aula é o fascismo na Itália. Isso, chamado fascismo. Então vamos lá então. Após a Primeira Guerra Mundial, né, que acontece ali de 1914 a 1919, né, o cenário político era crítico em muitos países da Europa. Significava que grande parte da população estava totalmente frustrada, pois o fim da guerra não havia melhorado as condições de vida. Além disso, né, ainda era grande o sentimento nacionalista, né, que fora bastante estimulado durante a guerra. Ou seja, para alguns grupos sociais, nem a ideologia socialista nem a liberal eram capazes de solucionar os graves problemas da sociedade, né? A destruição provocada pela guerra, agravada então pela falta de matérias-primas e de dinheiro, vai aí abalar a confiança de muitos europeus em seus governantes. Tudo bem até aqui? Bom, se você gostar desse conteúdo aqui dessa aula de hoje, já peço que você inscreva-se no canal e deixe aí o seu joinha. Não esqueça, beleza? Então vamos lá, meus alunos, anota aí para você não esquecer aquilo que você achar relevante. Bom, partindo desse princípio, nessa situação, né, de crise, a ideologia do fascismo, né, adquiriu então adeptos, né, atraindo principalmente quem? Os desempregados, estudantes e a classe média, que era formada por funcionários públicos, profissionais liberais, militares, pequenos proprietários de terras, de fábricas e de estabelecimentos comerciais. Bom, essa atração de estudantes, de operários, de pequenos comerciantes para o lado do fascismo vai fazer com que o fascismo, né, vai promover então uma mobilização das massas, mas também vai receber grupos de paramilitares nacionalistas e também da burguesia temerosa com o crescimento do socialismo. Então, na Itália, o principal líder fascista foi Benito Mussolini. Sim, Benito Mussolini é quem vai aí ser o grande encarregado de levar o fascismo adiante. Então, o que se dizia disso? Que a ideologia fascista, né, que o fascismo, quando diz, surgiu na Itália com base nas ideias difundidas por Benito Mussolini, né, isso por volta de 1921. Ele fundou o Partido Fascista depois de combater ali na Primeira Guerra Mundial, né, e escrever para jornais socialistas. Olha só que interessante. Mussolini então procurou criar uma nova ideologia política e, de acordo com essa proposta, a solução que ele encontrou para os problemas, né, sociais dos países seria então a adoção de alguns princípios básicos dentro da ideologia fascista, como por exemplo o nacionalismo com tendências à xenofobia, ao racismo, à militarização, ou seja, se tornasse militares ali, com um governo autoritário e também expansionista e, logicamente, o corporativismo, né, falava muito alto dentro dessa questão. Então, ali a militarização, né, de um governo que fosse, então, autoritário. Então, dentro desse sistema, né, empregado por Mussolini, em que os sindicatos de trabalhadores, por exemplo, são substituídos por corporações que estavam então submetida ao controle de quem? Do Estado, né, em que participavam ali, quem participa, né, operários e patrões dentro dessa nova ideologia fascista criada ali por Mussolini. Então, assim, a ascensão do fascismo, né, os italianos, por terem lutado ali na guerra ao lado dos aliados, por exemplo, acreditavam que com o término dos conflitos receberiam então compensações territoriais. Porém, o Tratado de Versalhes não favoreceu em hipótese alguma a Itália, conforme era esperado por aqueles que lutaram na guerra. Então, assim, essa não conformidade, né, de não receber aquilo que se esperava, com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, a Itália ela vai enfrentar ali uma crise econômica bravíssima, ou seja, generalizada, causando então grande descontentamento da população. Ou seja, aproveitando a insatisfação popular, Benito Mussolini organizou e liderou no ano de 1922 uma passeata fascista em Roma, denominada Marcha sobre Roma, que contou aí com a participação de milhares de pessoas naquele ano.
Então, assim, para você entender, meu caro aluno, minha cara aluna, após, né, essa manifestação de poder, o rei italiano Victor Emanuel III concedeu, né, o cargo de primeiro-ministro a Mussolini, ou seja, né, o dono do galinheiro deixando que a raposa fosse tomar conta do mesmo, né, que a partir de então aumentou a perseguição, né, às pessoas contrárias às suas ideias. Sim, Mussolini vai perseguir, sim. Além disso, ele substituiu, né, os sindicatos dos trabalhadores por corporações, aboliu, né, ali o poder legislativo, já que ele era autoritário, né, e os demais partidos, concentrando então o poder do Estado no partido, único e exclusivamente no partido fascista. E com essas medidas, Mussolini, né, centralizou, né, todo esse poder e tornou-se um ditador, né, da Itália. Então aí você vê como surgiu esse fascismo na Itália através de Benito Mussolini, quando recebe do Vítor Emanuel, né, o cargo de primeiro-ministro. A partir daí então ele usa e abusa do seu poder, persegue trabalhadores e cria então uma forma autoritária, né, de centralização de todo o poder na sua mão, uma vez que ele fechou ali então, né, o legislativo. Eis aí então um resumo da ascensão do fascismo ou do fascismo na Itália, criado por Benito Mussolini, que até então escrevia para jornais socialistas. E aí ele cansou, mudou de ideia e criou uma nova ideologia fascista que perdurou aí na Itália, e até os dias de hoje a gente encontra muitos fascistas por aí. Lembrando que a cadela do fascismo nunca dorme. Se você gostou desta aula de hoje, super didática, tranquila e serena, 7 minutos mais ou menos, 7, 10 minutos por aí, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula de hoje de história, como surgiu o fascismo na Itália. É isso. Fico por aqui e vejo você na próxima aula. Tchau, meu aluno, minha aluna. Tchau. Fui.